Obrigado a todos. Então vamos lá, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, lição 113. Não te esqueças. Porque muitos dos judeus, por que causa dele, iam e criam, acreditavam em Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos, dos fariseus, naturalmente. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro, como Lázaro, tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrado. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Sônia, o microfone está fechado. Vamos agora, todos fechando os olhos, mentalizando nosso Jesus, querido amigo, irmão maior, que ele possa nos envolver no seu manto sagrado, neste dia e sempre, em todos os momentos, para que possamos entender melhor cada palavra, cada estudo que faremos hoje, que tenhamos o bom senso, que tenhamos o carinho e a compreensão para conosco e para com os outros. Envolva, Senhor, a todos nós, na sua sabedoria, na sua mansitude, na sua luz, que venha nos iluminar, iluminando nossos caminhos, o caminho dos nossos familiares, dos nossos amigos, o caminho da humanidade. Senhor, Mestre querido, abençoe cada um de nós, em especial a Maria Raquel, que no momento está precisando mais ainda do seu aconchego, da sua força, Jesus. Abençoe-a, proteja, esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Maria Raquel, meu abraço para você, minhas emanações de paz, que você consiga transformar
tal como a química transforma as coisas, esse momento para uma coisa melhor daqui a pouco. Hoje ainda, você, a Camila, todos nós. A mensagem do Cristo é transformação sempre. E a química, ela nos fala sobre transformações. Transformação sempre. Às vezes, os caminhos que nos levam para certas mutações são outros e não aqueles que desejamos. Talvez porque ainda não sabemos desejar coisas corretas. Talvez porque precisamos passar por alguns caminhos. Enfim, a mensagem do Cristo é clara, da transformação sempre. E a química é uma ciência de transformações, de observações e de análise. Então, na semana passada falamos sobre a física e agora falaremos sobre a química. Então, esta área do conhecimento, ela estuda, se debruça sobre as composições, as estruturas, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e sua relação com a energia. Primeiramente, esse é o foco de estudo da química. Ela possui papel sine qua non, olha lá, sine qua non no desenvolvimento tecnológico, né? Na utilização de conceitos e técnicas dessa ciência, a utilização desses duas ferramentas dela permite com o conhecimento de novas substâncias, a síntese de novas substâncias, além de preocupar-se com os danos da exploração sustentável do meio ambiente. Ela é um campo de estudo muito amplo e vasto. E também engraçado que derivou-se lá da filosofia da antiguidade. Lembram que na semana passada eu falei que essa filosofia da antiguidade, né, principalmente a grega, ela originou não apenas a física, mas também a química, as ciências sociológicas, né, a antropologia, a própria filosofia, né, a própria psicologia. Tudo isso foi derivado do pensamento filosófico grego e da antiguidade que foi se acumulando. Pois bem, a química se divide, como eu fiz da física, em 4 grandes ramos, que é a química inorgânica, que é a química orgânica, que é a fisicoquímica e a química analítica. Se eu posso dividir a química, eu divido nessas 4 grandes áreas. Todavia, há 3 outras sub-áreas complementares, né, que são interdisciplinares. Elas se misturam não apenas com química, como também com biologia, com a prática pedagógica, também com a área da saúde, que é justamente a bioquímica, o ensino da química propriamente dito e a química ambiental. São essas 3 sub-áreas que se relacionam-se com a química. Então, voltando, nós temos química inorgânica, química orgânica, físico-química e química analítica, certo? Com 4 grandes áreas da química. Quem estuda ela é o químico industrial, é o químico, é o engenheiro químico, enfim, são várias pessoas, né, vários estudiosos, químico propriamente dito, né, profissionais do ramo que estudam toda essa gama de informação, farmacêuticos também que estudam química profundamente, enfim, todos nós nos debruçamos sobre a química. No caso da farmácia, especificamente, né, nós vemos principalmente a química orgânica, a físico-química, a química analítica e lá a bioquímica. São essas 4 grandes áreas que nós, farmacêuticos, estudamos bastante no curso de farmácia, né? Deixa eu voltar só para pontuar para vocês. Aqui a gente precisa analisar os compostos orgânicos, né? Aqui nós, tanto esta quanto essa daqui, nos ajudam no controle de qualidade de medicamentos,
né, na composição do medicamento, na extração de matérias-primas para fazer novos fármacos. Eu estou aqui, ó. Então, por isso que essas 3 grandes áreas nós estudamos com mais profundidade dentro das ciências farmacêuticas. A química orgânica a gente vê en passant uma ou 2 matérias no máximo. As outras 3 são mais especificamente. Bioquímica, só na minha faculdade eu tive 5 matérias de bioquímica. Bioquímica 1, bioquímica 2, 4 ou 5 matérias de bioquímica. Esse a gente vê bastante. Né? E, diga-se passagem, é um estudo fascinante. Esse estudo da bioquímica é fascinante. Ele tem praticamente 100 anos, se eu posso dizer assim. Mas é um boom de conhecimento, cresceu exponencial de tal forma que é muito minucioso e muito interessante. Só um breve histórico rápido, para nos lembrarmos da semana passada. Empédocles e Aristóteles acreditavam nos 4 grandes elementos: terra, água, vento e fogo, os mesmos, né, que deram origem às noções empíricas dos mecanismos da física, lá ainda com a proposta naturalista filosófica. Paralelamente, esses 4 grandes elementos, terra, água, vento e fogo, na realidade, esses 4 elementos deram origem a muitas coisas, inclusive ao que nós estudamos há tempos atrás sobre os elementais, né? Inclusive, são esses 4 elementos que derivam o controle simbólico e psicológico, digamos assim, né? As noções psicológicas sobre os signos dos zodíacos, né? Também são 4, derivados da 12. Né? Enfim, essa ideia de terra, água, vento e fogo permeia todo o conhecimento até a Idade Moderna. E é bem interessante. Mas, paralelamente a isso, nós temos também Demócrito, de Abdera, e Lucrécio, que defendiam um atomismo. Na realidade, esses elementos, o que é que significa? Que significa que qualquer substância para Empédocles e Aristóteles, digamos assim, eram derivados ou constituídos de terra, água, vento, fogo ou suas combinações. Já para Demócrito e Lucrécio, não. Eram todas as substâncias, tudo que nós vemos, toda a matéria que a gente observa, elas poderiam ser decompostas, né, até uma unidade fundamental, indivisível, maciço, específico para cada elemento, que lhe dá seu nome de átomo. Né? Átomo. É Demócrito de Abdera, porque Abdera é uma cidade litorânea na Trácia, na Grécia, fundada por Hércules, né? Diz a lenda, e deu o nome de Abdero, que Abdero era o seu companheiro, o seu parceiro de Hércules. Aí deu o nome de Abdera. Então, Demócrito de Abdera é uma cidade lá na Trácia. Então, vamos lá. Aqui, ó, Aristóteles, tá vendo? Bonitinho ele, né? Barbudo. Empédocles, né? Demócrito de Abdera e Lucrécio. Tudo bem? Vamos lá. Entre os séculos 3 a.C. até o século 16 depois de Cristo, a química estava muito dominada pela alquimia. Pois bem, essa ideia de alquimia é muito antiga. Na realidade, por volta do século 3 a.C., lembrem-se das conquistas de Alexandre Magno. Né? Alexandre Magno indo até o Extremo Oriente e volta. Na volta, ele traz consigo algumas ideias, né, sobre a alquimia, porque essa alquimia já existia nos Vedas, já existia na China, no Egito, em Alexandria, né, e começa a permear toda a Europa a ideia da alquimia. A alquimia é uma ciência naturalista, hermêutica, mística, né, é uma protociência, se eu posso falar assim, mais ou menos, que trouxe algumas descobertas para a química. Mas porque, na realidade, os alquimistas estavam na busca incessante por 4 grandes verdades. O elixir da longa vida, a pedra filosofal, né, a vida eterna e os homúnculos. Os homúnculos eram, segundo eles, eram a criação de seres minúsculos pequenos, né? Seres minúsculos pequenos, de 1 polegada, que esses seres minúsculos pequenos,
eles eram interessantes para poder fazer algumas coisas. Bebem na fonte judaica do Golem, né? Isso é bem interessante também, e deriva lá na frente alguns livros, né? Como As Viagens de Gulliver, né? Essa ideia de seres menores e pequenos, os homúnculos. O próprio Elixir da Longa Vida, que era para viver eternamente a vida eterna, né? A pedra filosofal. Além disso, o Elixir da Longa Vida, além da vida eterna, era uma panaceia. De memória, era uma panaceia, isso significa que ele podia, a pessoa podia beber, usar aquele elixir e ser tratado de qualquer doença, ficando assim vivo eternamente. E é bem interessante essa ideia da alquimia. E, por fim, tudo isso seria conseguido através da pedra filosofal, que ela conseguia transmutar qualquer elemento em ouro. Essa ideia de pedra filosofal também é bem interessante, né? O Elixir da Longa Vida, você consegue fazer um paralelo, por exemplo, com o Islã, né, com aquela pedra negra em Meca, ou você pode fazer um paralelo do Elixir da Longa Vida com o Santo Graal. Mas isso são ideias simbólicas e psicológicas que se associam e daí derivariam um outro estudo para outro dia. Mas é interessante nós notarmos sobre isso. Esses alquimistas, além de observarem os elementos, eles conseguiram descobrir alguma coisa. Por exemplo, conseguiram descobrir enxofre, zinco, o uso do zinco para curar algumas feridas, né? Os alquimistas trouxeram, né, alguns tipos de aparelhos que se usam hoje em dia em alguns laboratórios, né, ou pelo menos a ideia desses aparelhos. Enfim, tiveram sua importância para a química, principalmente. Só que lá pelo século XVIII houve uma grande revolução da química, principalmente feita por Lavoisier. Lavoisier fez seu estudo, se debruçou sobre os estudos mais profundos sobre a química e descobriu algumas coisas, principalmente, né, a sua lei máxima de que na natureza nada se destrói, né? Tudo se transforma. O que significa? Que para ele, né, todas as reações químicas possíveis não haveriam perda de matéria, elas se manteriam nos produtos observados através da reação. Isso era a ideia da conservação, né, das massas. Isso era a ideia de Antoine Lavoisier, que foi guilhotinado na Revolução Francesa, né? Foi guilhotinado na Revolução Francesa porque ele, entre outras coisas, ele era praticamente chefe, né? Chefe, gerente, enfim, de um órgão específico lá, que eu esqueci o nome, um órgão específico para adquirir impostos, né? Catar impostos, tipo a Receita Federal, né? Tipo. Então, foi o primeiro a ser guilhotinado. Com o dinheiro que ele ganhou, ele fez os seus estudos na química. Interessante. A primeira esposa dele também estudou a parte da química. Só uma curiosidade, voltando para os alquimistas, uma coisa que a gente hoje até usa é o banho-maria, né? O banho-maria foi ideia dos alquimistas, porque tinha uma alquimista do Oriente, chamada Maria de Égida, parece, não falei memória, que ela inventou, lá nos anos 325 a.C., essa história de cozinhar alguma coisa com vapor de água no Maria. Então, banho de Maria, não era Maria de Égida, alguma coisa assim. Então, o banho-maria é dessa época, em homenagem a essa mulher que já tem mais de 2.300 anos atrás. É só uma curiosidade. Bom, após isso, nós tivemos o desenvolvimento da tabela periódica, os modelos atômicos e a bioquímica e química quântica, né? O desenvolvimento da tabela periódica, né? Os modelos atômicos que eu vou pontuar mais na frente, né? E a bioquímica e a química quântica, que se relaciona com os modelos mais aperfeiçoados de átomo. Olha, princípios da química moderna. As espécies da química que se observam bastante é átomo, antiátomo, que é da antimatéria, o elemento químico, que cada substância possui um elemento químico específico, que é a combinação de prótons e de nêutrons, tudo bem? E através desse elemento químico aqui que se organiza toda uma tabela periódica, que eu vou pontuar mais tarde, compostos, substâncias, moléculas e íons.
Moléculas são os arranjos que se ocorrem entre átomos, formando uma molécula, e ela é eletricamente neutra. Já os íons, não, ela tem uma carga elétrica positiva ou negativa. Então, são essas as espécies químicas, né, da química moderna. Átomo, antiátomo, elemento químico, composto, substância, moléculas e íons. Não vou entrar em detalhes, só estou pontuando aqui para vocês que eles existem. Olha, mas eu peguei 3 daqueles elementos químicos e vou detalhar porque eles são importantes, pois André Luiz, por exemplo, nos fala bastante sobre ele, né? E outros escritores dentro da literatura espírita. Eu vou pontuar somente 3. Os átomos. Olha só para vocês terem ideia como é que é. A matéria, uma gota de água, a molécula de água, né? O oxigênio com hidrogênio, aqui, ó, um oxigênio com hidrogênio. Eu vou entrar mais na intimidade do átomo, né? Aqui é um exemplo genérico, não é do... Né? Aqui é o centro, o núcleo do átomo, com próton e com nêutron, carga positiva e carga negativa, e os elétrons ao redor, está vendo? Está vendo? Bonitinho? Vou no núcleo, eu vou tirar mais um pouco. Próton, carga positiva, e nêutron, carga... Não é carga negativa, não há carga. Prótons e nêutrons. E já existe, já descobriu hoje em dia, que existe coisas menores do que prótons, que são os quarks, quark up, quark down, os gluons, os nêutrons. Isso aqui já é parte da química quântica, com a física quântica, e, enfim. E cada vez mais estou descobrindo mais coisas. Mas você chegando por aqui, eu fico feliz. Uma molécula é feita do hidrogênio, do oxigênio com 2 hidrogênios, né? Aqui o átomo, com a eletrosfera, e o núcleo, e aqui o núcleo com nêutrons e prótons. Pronto. Deixa eu falar para vocês, só por curiosidade. Existem 4 grandes forças no mundo. Eu já pontuei sobre ela quando nós falamos sobre a origem do universo, a origem da vida. Acho que foi um negócio desse parecido. Existem 4 grandes forças no mundo, né? A força nuclear forte, a força nuclear fraca, né? A força da gravidade, né? E a força eletromagnética. Aqui, ó, são 4 grandes. A força nuclear forte e a força nuclear fraca são essas forças que ligam, por exemplo, os elétrons ao núcleo, que aqui é carga positiva, aqui é carga negativa, e eles ficam se relacionando um com o outro. Há uma força muito grande. E também há uma força muito grande aqui no núcleo, que aqui é carga positiva, e aqui é carga positiva, para não se repelir, precisa alguma força existir, né? É a força nuclear forte, certo? A fissão nuclear, ou a fusão nuclear, ou a fusão nuclear, né, é dada aqui no núcleo, que acontece as bombas, né? Toda reação química simples se dá a nível dos elétrons, não se dá a nível do núcleo. Tudo bem? Toda reação química simples se dá a nível daqui, ó, do troca de elétrons apenas. Certo? Agora, se eu for trabalhar dentro do núcleo, aí não tem reação química, não, é reação nuclear. Aí a bomba é o que ocorre, por exemplo, no Sol, né? Se transformando o tempo todo. Então, enfim, com forças aqui dentro do núcleo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Só vou pontuar para vocês os modelos atômicos. Nós temos praticamente 1, 2, 3, 4, 5 grandes modelos atômicos. Né? Olha, eu só vou falar basicamente o seguinte. O primeiro modelo atômico é o modelo bola de bilhar, porque Dalton, em 1804, no início do século XIX, ele, né, ainda bebendo nas ideias da Grécia Antiga, ele acredita que os átomos são uma esfera cilíndrica, olha só, uma esfera
maciça e indivisível. Tudo bem? Aqui, ó, a menor partícula. Por isso que parece uma bola de bilhar. Depois, com o decorrer dos anos, uns 20, 15 anos depois, começa a detalhar um pouco mais esse modelo atômico. E Thomson, também outro inglês, apertei que você queria. Thomson, também outro inglês, ele já começa a acreditar que além dessa esfera ser maciça, ela é positiva e possui incrustado nela, como se fosse passas num pudim, a carga negativa que eram os elétrons. Tudo bem? Por isso que o nome é pudim de passas. O tempo foi passando, os anos 20, 30 anos depois, já no fim do século XIX, né, começa a surgir o modelo de Rutherford. Para Rutherford, não. Esses elétrons aqui, eles não ficam incrustados, eles ficam rodando, tipo sistema solar. Por isso que o nome dele é sistema solar. A partir daqui, tudo que se conhece de Rutherford para cá, tudo que nós conhecemos como fusão nuclear, fissão nuclear, derivou desse conhecimento. Tá? Então vamos lá. Poucos anos mais tarde, ou quase próximo do outro, surgem dois novos sistemas, que é Rutherford-Bohr, que pega as ideias do Rutherford, né, e coloca uma outra ideia, que é justamente que esses elétrons possuem níveis de energia em cada um, certo? E uma órbita circular ao redor do núcleo, tudo bem? Eles ficam girando aqui sem ganhar ou sem perder energia. Ele fez esse acréscimo. Anos mais tarde, uns 15 anos já no início do século XX, né? Juntamente com aquela física quântica que nós vimos na semana passada, um novo modelo surgiu, que é o modelo de Schrödinger. Tá vendo? Que é o modelo usado atualmente de nuvem eletrônica. O que isso significa? Que os elétrons ficam numa nuvem eletrônica, não apenas orbitando, ficam numa nuvem onde há uma grande probabilidade de se contrair esse elétron. É o princípio da incerteza de Heisenberg, que nós falamos na semana passada da física. Ela pega-se para aqui. O elétron ela fica dentro de uma determinada região. Pode ficar aqui? Pode, mas tem grande probabilidade de formar uma determinada região, um corpo específico, que eu chamo de orbital, e o elétron está lá. Mas, didaticamente falando, vamos ficar por aqui para nós entendermos. Então, olha. Veja, há um crescente. O Dalton, o Thomson, pudim de passas, o Rutherford, o Bohr, Rutherford e o Schrödinger, está vendo? É uma nuvem. Os elétrons estão por aqui, cada um com sua energia específica. Pois vamos lá. Essa aqui eu trouxe na semana passada, eu trago aqui novamente para a gente entender melhor. Olha só, os elétrons com seu orbital, certo? Se nós dermos alguma energia, né, para ela, né, para esse orbital, sua órbita aqui, ó, tal energia, ela passa para a parte mais interna do núcleo, porque se ele, elétron, é negativo e o núcleo é positivo, quanto mais próximo do núcleo, né, ele precisa ter essa energia. Tudo bem? E aí, quando ele passa para a parte fora do núcleo, né, ele absorve e depois libera essa energia através de luz. Tudo bem? Imagine, é apenas para vocês entenderem como o elétron absorve e libera energia como em forma de luz. Isso eu falei na semana passada. Ó, após o átomo, nós temos o elemento químico, que é outra coisa interessante para mostrar para vocês. Ó, o elemento químico, esse aqui é o ferro. Tá? O número atômico, 26, a distribuição dele, o símbolo, o nome e a massa atômica, que eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês. O que vocês precisam entender, apenas por curiosidade, é justamente isso. Quando nós vemos aqui, ó, na tabela periódica, isso aqui
isso está estritamente organizado. Começa com hidrogênio, com o número 1, o hélio 2, e começa a fazer na horizontalidade, nas linhas, tá vendo? Todos os compostos, os elementos químicos conhecidos. Aqui e aqui, por terem muitas características, não vai ter o que não, né? Nós temos grupos específicos de elementos químicos. E o engraçado é que, por que essa tabela também está organizada? Porque nas colunas, todos os elementos químicos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, possuem características químicas parecidas. O berílio, magnésio, cálcio possuem características particulares parecidas, diferentes da primeira coluna. E assim vai. A família do boro, do carbono, do nitrogênio, tudo que estão na vertical, possuem características químicas parecidas. Então, a organização da tabela periódica é dessa forma. Além disso, todos os que estão aqui, nessa região aqui, são praticamente, isso aqui, aqui e aqui, também possuem suas características químicas, como ponto de fusão, enfim, as suas raio atômico, a eletronegatividade, que é a capacidade de absorver elétrons, de atrair elétrons, a eletropositividade, que é a capacidade de repelir elétrons, tudo isso possui suas características, tudo organizado. Então, não é assim à toa que está a tabela periódica, ela tem uma conformação, uma organização. Aqui, por exemplo, são todos os gases nobres, gases quase inertes, de difícil reação, né? Aparecem isolados. Então, tudo aqui está organizado direitinho dentro da tabela periódica. Ó, outro ponto que eu vou trazer para finalizar sobre esta parte é molécula. Olha aqui a molécula da água novamente. Eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. As cargas delas, né, e a nuvem eletrônica aqui, ó, nessa molécula, tá vendo? Outro exemplo, a cafeína. Isso aqui é a cafeína que está no café. É um exemplo de molécula, com nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá vendo? Uma dupla ligação. Todo esse pontozinho aqui, ó, na química orgânica, nós colocamos como carbono. Ó. Todo esse aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é o nitrogênio, e aqui é um carbono com 3 hidrogênios. Essa aqui já é a famosa ATP, adenina, tá vendo? Com uma ribose, que é um tipo de açúcar. A adenina, quando está com a ribose, ela muda de nome. Chama-se adenosina. E com 3 fósforos. 1, 2, 3. É o ATP. Tá vendo? ATP. Adenosina trifosfato. E essas ligações químicas no fosfato outro, elas possuem muita energia. Por isso que na evolução biológica dos organismos, essa energia ela começou a ser armazenada imediatamente como ATP. Tudo bem? Isso aqui vai lá para o fígado e transforma-se em gordura. Mas isso é um outro assunto que eu não vou nem tocar nem aqui, nem em biologia, porque eles vão ficar... É a área da bioquímica. Vamos lá. Pronto. Existem os conceitos envolvidos também, além daqueles elementos específicos, os conceitos envolvidos na transformação da matéria. Acidez, basicidade, fase, ligação química, reação química, o mol, o que é o mol, que é a unidade base de cálculos, né, específicos da química, redox, o equilíbrio, toda reação química tem um equilíbrio. Né? O que é o equilíbrio? A quantidade de produtos sendo consumidos para poder me dar a quantidade de reagentes. Esse equilíbrio existe várias variantes, pressão, volume, enzima, enfim, tudo isso influencia no equilíbrio. E energia, se essa reação química libera ou absorve energia. Tudo bem?
não vou especificar, apenas pontuar para vocês entenderem. Né, que toda reação química ela pode liberar uma pequena quantidade de energia ou absorver uma pequena quantidade de energia. Ela sempre vai tender ao equilíbrio. O que significa? A quantidade de reagentes sendo consumido, né, e quantidade de produtos sendo feitos vão se equilibrar, né, até manter a mesma taxa. O que é consumido é produzido, o que é produzido é consumido, fica nessa taxa. Eu posso desproporcionar isso daqui, mexer isso daqui com vários, né, fatores. Temperatura, pressão, colocando mais um ou mais outro. Tudo bem? Se eu colocar mais reagentes, eu vou ter mais produto. Se eu colocar mais produtos, eu posso ter mais reagentes. Enfim, isso a gente pode brincar no laboratório. E a química inorgânica? Ela estuda elementos químicos, substâncias da natureza que não possuem carbono, coordenados em cadeias, carbonos com cadeias, tipo aquelas que eu mostrei para vocês nas moléculas. Investiga estruturas, propriedades e explicação dos mecanismos de suas reações e transformações. Isso é química inorgânica. As chamadas substâncias inorgânicas, que servem de foco de estudo para a química inorgânica, são divididas em 4 grandes grupos, que são as funções. É o ácido, base, sais e os óxidos. Tudo bem? Um exemplo simples de um sal, aqui é o cloreto de sódio. É o que nós vemos para o sal de cozinha. Ao cloro, cadê o meu mouse? Ao cloro e ao sódio aqui, tá vendo? Eles se formam no retículo cristalino, bonitinho o retículo aqui, tá vendo? Isso aqui é cloreto de sódio, tá vendo como é bonitinho? Pronto. Só um exemplo para vocês. Tá tranquilo, não tá? Tá tranquilo. Química orgânica já são estudos compostos orgânicos, e aqui são aqueles que são especificamente de carbonos que possuem cadeia. Um carbono se relaciona com outro carbono, com outro carbono, com outro carbono, né? E, além disso, esse composto estuda suas propriedades, sua composição, suas reações e suas síntese. Por exemplo, aqui, um carbono está relacionado com outro carbono, com oxigênio, com oxigênio. Então, isso aqui é a parte da química orgânica. Isso aqui é o ácido etanóico, é um ácido, é o que nós... vinagre. Simples. Aqui é o etanol, que é o álcool convencional. Opa, volta lá. Esse bicho hoje ele está temperamental, é o que ele quer. Isso aqui é a propanona. Isso aqui vocês usam cetona para tirar esmalte, tá vendo? É cetona. Trouxe outros exemplos para vocês. Aqui, acetona, de outra forma de escrever acetona. O álcool, outra forma de escrever o álcool. Olha só. Veja que coisa interessante, A acetona pode ser feita assim, ou pode ser escrita assim, Tá vendo? São formas que nós usamos, tá vendo? É a mesma coisa. Ao álcool. CH3, CH2 ou H. Ao álcool aqui, Outra forma de a gente escrever o álcool, tá vendo? Aqui a gente espalha todas as informações e elementos que tem. Aqui a gente escreve mais sucintamente. Isso aqui é o vinagre, tempero de saladas. Eu praticamente não gosto muito, só de maçã. Dizem que é bom tomar vinagre de maçã em jejum todo dia, né? Eu tomo, às vezes, que eu não lembro. Isso aqui é o aroma artificial de abacaxi. Alguém está com o áudio ligado aí. Isso aqui é o aroma artificial de abacaxi. Isso aqui é o gás de cozinha que a gente usa. E a físico-química? É outro tipo de ramo da química. Ela estuda propriedades físicas, químicas da matéria, fenômenos macroscópicos e atômicos. Além disso, ele também usa alguns conceitos da física, como força, energia, tempo, termodinâmica, dinâmica, estatística, para explicar fenômenos químicos. E alguns tópicos estudados pela físico-química: forças entre as moléculas, cinética, velocidade das reações,
eletroquímica, termodinâmica, propriedades coligativas, fenômeno de superfície. Por exemplo, essas propriedades coligativas, dá um exemplo muito simples. Através delas se usa, foi através dessas propriedades de estudos que surgiram alguns produtos que a gente usa. Por exemplo, aquele produto que se coloca no radiador do carro, aquele líquido que se coloca no radiador do carro para tentar manter a temperatura do carro, surgiu através de estudos das propriedades coligativas. Está vendo? Coisa muito simples. Por exemplo, quando você usa um medicamento com ácido acetil salicílico apenas e usa ele com cafeína, né? Uma cafeína, né? Ele possui uma substância, que é a cafeína, que além de produzir fenômenos biológicos, né, dentro do organismo, em última instância, ela vai atuar aqui, ó, também na cinética das reações químicas. Ela vai atuar também aqui na velocidade da reação química entre o ácido acetil salicílico, né, e, no caso, as outras substâncias do corpo para diminuir dor e inflamação. Isso é interessante. Que mais? Fenômenos de superfície. Aqui, ó. Por exemplo, quando você usa alguns componentes na indústria de petróleo para purificação de petróleo, né, de alguns você usa, por exemplo, algumas substâncias, algumas pedras, alguns elementos que possam absorver, né, impurezas e purificar. Estamos aqui nos fenômenos de superfície. Quando você usa filtros, né, agora estou lembrando, filtro de carvão ativado, né, é justamente para isso. São esses fenômenos de superfície estudados, né, e que se originou o filtro de carvão ativado para filtrar mais rapidamente e purificar melhor a água que você toma da SEDAI. Tranquilo? Então vamos lá. E aqui mudança de estados da matéria, gasoso, líquido, sólido, e influência disso nas reações químicas. Tranquilo? Ó, aqui eu acredito que seja a última parte da química, que é química analítica. Ela visa estudar a composição do material ou da amostra com métodos laboratoriais. Ela é dividida em química quantitativa e qualitativa. Por exemplo, o xarope que você toma, vamos supor, você toma algum xarope, né, com xarope de ambroxol, acho que é 20, 25 miligramas por ml, não me lembro. Vamos supor que seja, não estou me lembrando direito, acho que é 100, enfim, não me lembro. Pronto, loratadina, que eu estou vendo aqui do lado, 10 miligramas. Estou vendo? 10 miligramas de loratadina no xaropezinho. Como é que eu vou saber quanto contém naquele xarope, né, naquele vidro de xarope? Se é 10 miligramas por ml. Eu faço as minhas análises através da química analítica. Tudo bem? A química, a área forense, né? A pessoa morre, qual é o veneno que ela tem, morreu com veneno, overdose de que droga, enfim. Tudo isso eu posso estudar através da química analítica. A bala, qual foi a pólvora? Eu vejo as digitais, escolho a amostra, faço estudos no laboratório e vejo. Ó, aqui, por exemplo, eu estou vendo um negócio muito engraçado. Uma substância que era ácida, ela está mudando de cor, está aumentando o pH, está vendo? Está virando base, né, através de um ponto ideal. Eu descubro a quantidade exata aqui, ó, que eu quero dessa substância quando muda a coloração. Mudou a coloração, eu fecho aqui e descubro aqui essa quantidade exata de base, do reagente que está aqui, e assim eu consigo calcular especificamente o que eu quero. Tudo bem? Por isso que é química analítica. Ela analisa profundamente a composição dos materiais envolvidos naquela amostra. Tranquilo? Ó, a bioquímica, por exemplo, é aquela outra área que eu vou colocar para vocês, que isso é importante, porque se fala bastante dentro também de alguns livros dos espíritas. E a bioquímica, justamente, ele estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos, né? De maneira geral, consiste no estudo da estrutura e função metabólica dos componentes celulares. Ó,
Por exemplo, isso aqui é um exemplo típico. Ó. Piruvato, essa substância orgânica, tá vendo? Através de uma enzima chamada lactato desidrogenase, é uma enzima que existe, certo? Tudo bem? Essa enzima, o que ela faz? Olha só, vê se vocês conseguem ver aqui. Ó. Ela coloca esse hidrogênio aqui, esse oxigênio fica com hidrogênio, ó, aqui, ó, tá vendo? E joga mais um hidrogênio aqui. Ela faz isso, transformando em lactato. Como é que você sabe que isso ocorre? Quando te dá cãibra. Quando te dá cãibra, a cãibra ocorre pelo excesso de lactato aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque não há uma quebra correta, certo, da glicólise. Não há uma quebra correta da glicólise. E aí, como não há uma quebra correta da glicólise, né, as pressas se formam isso daqui. Tudo bem? Vou passar. Outro exemplo muito simples da bioquímica. Olha só. Isso aqui é um esquema simplificado da respiração celular, que ocorre em cada célula do seu organismo. A glicose está aqui, né? Ela vai produzir ATP. Isso chama-se de glicólise. Ocorre no citoplasma da célula. A célula, ela possui, olha aqui, a célula está aqui, ela possui uma membrana plasmática e o citoplasma e o núcleo celular. Essa parte que eu estou falando ocorre, ó, no citoplasma. Na semana que vem, em biologia, eu vou falar mais especificamente sobre isso novamente. Quando o glicólise forma ATP aqui, ela forma ácido pirúvico. Tudo bem? Esse ácido pirúvico aqui, isso é tudo bioquímica. Se eu tiver uma fermentação, isso significa dizer que se eu não degrado direito essa glicólise, ele vai me dar ácido lático. Cãibra, por exemplo, no seu músculo esquelético. Mas quando há uma respiração convencional, há tudo direitinho, não, eu não formo fermentação. Esse ácido vem para a mitocôndria, tem um ciclo de Krebs, especificamente, libera gás carbônico, mais reação química é feita para liberar mais ATP na cadeia respiratória para liberar água. Então, tudo isso daqui foi descoberto através da bioquímica. Isso foi praticamente no século XX, estudo muito aprofundado. Através, como é que se descobriu isso daqui? Acompanharam, né, os carbonos, porque fizeram eles, marcaram cada carbono através de um carbono radioativo. Enfim, esse carbono radioativo ele liberava suas energias, né, sua radiação, e era acompanhado através dos vários processos dentro das células. Microscópio, por aí vai. Isso aqui são quase 80 anos de estudo. Então, dá-se hoje o esquema da respiração simplificada da respiração celular. O que fica para tudo isso é justamente nós entendermos que a química, junto com a física e a biologia, são os estudos básicos para nós entendermos a vida, né, a natureza, os fenômenos existentes. Dentro da doutrina espírita, muitos termos como esses são usados, né? Termos, por quê? Porque o estudo do espiritismo ele precisa se debruçar também sobre o estudo da natureza, o estudo da parte íntima da matéria, da relação dela com a natureza e com o ser humano. Isso também faz parte do estudo espírita. Por motivo muito simples, porque se evoluirmos e evoluirmos moral e intelectualmente, precisamos desses conceitos, dessas ideias, dessa construção de conhecimento que não se dá numa encarnação apenas, para entendermos a natureza, né, íntima e, suas relações, e a nossa relação com ela e com o meio ambiente. Tudo isso é o que temos de conhecimento. Física, química, biologia e as outras matérias possíveis.
foram essas três, mais a matemática, essas três ciências que fizeram com que o homem, hoje em dia, pudesse explorar planetas, até mesmo na beirada do sistema solar, como também fez com que o homem pudesse estudar a intimidade do átomo, ou traçar novas teorias sobre o cosmos e sobre o universo. E essas matérias, elas se encadeiam de tal forma que não conseguimos dissociá-las, não conseguimos separá-las, porque todas dentro de uma organização de conhecimento fazem com que o homem se conheça, né, um pouco mais os seus limites e a sua potencialidade. Espero que tenham gostado. Espero que um pouquinho do conhecimento que eu compartilhei para vocês possa fomentar amanhã ou depois novas buscas. Estou disposto hoje, amanhã e depois para as dúvidas, perguntas e apontamentos, se desejarem. Aqui, eu vou deixar para vocês, depois vejam o vídeo, nessa parte finalzinho, esses dois exercícios muito simples sobre química ambiental. Exercício 1, depois vocês vêm com calma, tirem foto, façam print. Se quiserem, eu mando só eles para vocês no grupo. Né? E o outro, que também é muito simples, né? Não é muito complicado. Cuidado apenas com o jogo de palavra. Né? Eu vou dar só uma deixa nesse segundo exercício ao jogo de palavra. Redução, reutilização, reciclagem. São coisas diferentes. Né? Nada que um bom Aurélio não resolva, né? E o resto é tranquilo. Para vocês verem como a química permeia toda a nossa existência. Obrigado. São 5h05. Obrigado pela paciência de vocês. Tá? Bom, depois dessa aula, nós estamos capacitados e chancelados para concorrermos ao Prêmio Nobel de Química. Deixa eu colocar aqui, ó. Como é que é? A meditação em yoga auxilia na oxigenação, sem dúvida alguma, Luciano. Quanto mais você medita profundamente, né? Quanto mais yoga, você melhora o processo de oxigenação, né? Há um paradoxo muito grande do oxigênio, né? Isso é muito engraçado. O oxigênio, ao mesmo tempo que te alimenta, ao mesmo tempo que é essencial à tua vida, por que ele é essencial à tua vida? Por um motivo muito simples. Quando a gente vê a respiração celular, você vai ver mais intimamente, quando quebra de toda a glicose, eu vou ter muito ácido, eu vou ter muito hidrogênio livre. E para não ficar esse ácido, muito ácido, e as células morrerem de acidez, elas se reagem com o oxigênio e transformam-se em água. Por isso que o oxigênio é importante para a gente. Porque sem o oxigênio, o excesso de hidrogênio que vai ter lá na respiração, dentro da célula, ele vai parar onde? Não vai parar em canto nenhum. Ele vai parar em outros componentes celulares e vão matar ele. A célula vai morrer por acidose, porque está muito ácido. Uhum. Então, eu preciso de oxigênio para respirar, para esse hidrogênio se juntar com o oxigênio e transformar em água. E a água faz bem para todo mundo. Beleza? Só que, ao mesmo tempo, o oxigênio ele pode provocar o que nós chamamos de radicais livres dentro do organismo humano. Né? Ou seja, ele oxidaria as células. E é justamente esses radicais livres, com o decorrer do tempo, né, que vão envelhecendo as células. É um paradoxo muito grande. Então, a meditação, né, a yoga, né, ela tenta dar uma equilibrada na tua mente nesse processo de respiração, né, dando mais harmonia e equilíbrio no teu organismo físico, além do teu psíquico e do teu espiritual. O que é redox? Redox é o que nós vamos ver em eletroquímica especificamente, porque existem elementos químicos que liberam elétrons com mais facilidade e outros elementos químicos que absorvem elétrons com mais facilidade. Tudo bem?
Quanto mais à direita da tabela periódica, mais perto da coluna dos gases nobres, lá, oxigênio, nitrogênio, eles têm capacidade muito fácil de absorver elétrons, de captar elétrons. E quanto mais próximo do hidrogênio, berílio, magnésio, eles têm capacidade mais de doar elétrons. Então, redox é esse par de elementos químicos que reduz ou oxida. Redox, reduz ou oxida. Ele se reduz quando ele absorve elétron, ele se oxida quando ele libera elétron. Redox é isso. Entendeu? Obrigado por ter respondido. É que nós aprendemos já. Maria Raquel, estou escutando nadinha. Agora eu vou pedir um favor para vocês. Excesso de lactato, eu tenho excesso de lactato, porque o que eu tenho de cãibra é uma loucura. É um horror, né, Raquel? É. Agora eu vou sair daqui rapidinho e vou entrar no meu celular, tá bom? Aguenta bom. Tá bom. É VaptVupt. É VaptVupt. Beleza. Ou enquanto o pessoal está aí pensando e reformulando as suas questões, isso saiu. Bom, fica aqui uma pergunta para o grupo. O que nós aprendemos lá no ginásio, no segundo grau, na aula de Química, Física e Biologia, tem aí o Zé e o Sileno que podem também responder. Nós aprendemos que o oxigênio, claro, com todas essas propriedades, né, benéficas e salutares que proporciona ao nosso corpo e à nossa saúde, por outro lado, até entrando de novo, por outro lado também ele tem a capacidade de oxidar as células. Isso eu já aprendeu lá atrás, né? Eunap, você não tem ouvido, eu estava colocando todo o pessoal naquele silêncio reflexivo, estava provocando aqui uma pergunta para o grupo direcionada para o Zé e para o Sileno, a respeito do que nós aprendemos lá atrás, no nosso segundo grau. Zé, e a respeito dos benefícios, né, que o oxigênio proporciona à nossa saúde, né, física, mental e por aí vai. Mas também, por outro lado, e você, de certa forma, acabou já respondendo o que eu ia colocar, que ia perguntar, acerca do que nós aprendimos naquela época, que o oxigênio ele também oxidaria as células, aí daí que vem o processo de envelhecimento. Isso mesmo, é por aí, entendeu? Ele oxida. São esses radicais livres, por exemplo, tem os estudos mais aprofundados que falam que são esses radicais livres que eles entram em contato, por exemplo, com o DNA, com certas estruturas da célula, né? Dificultando a replicação constante e a manutenção dela permanente, entendeu? E pode haver alguma alteração genética ativada pelos radicais livres, sim, mas não o do oxigênio, entendeu? Mas outros radicais, sim, pode sim. Por exemplo, existe um estudo, quem usa panela de alumínio, alguém usa panela de alumínio? O alumínio, somente o alumínio, por exemplo, ele forma um radical livre de alumínio, derivado do alumínio. E ele reage intimamente com o DNA, porque é difícil ser captado, né, com outras moléculas. Ele vai diretamente para o DNA. Né? E aí pode ter uma recombinação mais complicada do DNA. Quando o DNA se reproduz normalmente, para produzir qualquer proteína, pode dar algum problema, né? Pode dar algum... E radical livre é um dos fatores, por exemplo, que dá câncer, que pode surgir tumores malignos, entendeu? Porque é uma reação aleatória, né? É uma mutação aleatória, né, de uma célula. Então, por isso que eu abominei aqui em casa alumínio. Quer melhorar? Compre panelas inox. Por quê? Porque a panela inox há uma capa protetora feita, por exemplo, um dos estudos que surgiu o inox é esse estudo de redox, de eletroquímica que nós estudamos, né? Foi a eletroquímica que despertou a ideia de fazer o inox, digamos assim. Faz uma capa protetora e impede que o ferro, o alumínio, enfim, o que está lá nessa panela saia para a comida, né? Alumínio simples você vai ter, quando ferve, faz a comida, vai passar um pouco para a comida e você come. Entendeu? Ou seja, é um investimento que é feito, né, na cozinha, mas que traria um benefício maior a nível de saúde. Panela de barro, que é mais complicado, né? Panela de barro, essas panelas, de, né? Isso, tem as panelas
tipo porcelana pequena, que eu esqueci o nome, não tem? A vovó fazia... Esqueci o nome. Esqueci. Mas, enfim, inox é mais fácil. Esmaltado. Eu acho que é isso aí, eu acho que é isso aí. Chamava de ágate. Ah, isso mesmo. isso. Mas vai no inox que é mais fácil. Tá mais barato. Porque a de ágate, o ágata, uma canequinha aqui custa R$15, rapaz, imagina. Então vai no inox. Compra na Rochedo, Rochedo divide em 10 vezes. No cartão ainda tem milhagem, né? E a Isso. outra, aí lascou, ferrou. Ela começa a perder toda a propriedade, porque aí ela lascou aquilo, fica o ferro ali aparecendo, pronto. Daqui a pouco tem ferrujado, você está comendo ferrugem junto. Vou ficar aqui estudando. Entendeu? Isso é interessante a gente fazer relação. A gente tem uma chaleira aqui em casa, ela serve de decoração. Agora eu uso mesmo dela para esquentar a água do rola, cara. E é de água. Isso aí serve para você. Isso aí você guarda, fica na memória, e daqui a uns 4 ou 5 encarnações você vende, vai valer quase um apartamento. Rapaz, isso vai ser um achado arqueológico até lá, imagina. Ó, o Renato já está destruindo as panelas de alumínio aqui tudo. Ô, Raquel, só uma curiosidade, você tirou a foto, né? O print, né, Raquel? Você, das perguntas, você tirou também da outra? Não, né? Vai colocar para mim. Eu não pude prestar muita atenção à aula, eu passei mal durante a aula, eu tive que sair. Não, se preocupe não. Vou fazer o seguinte, eu vou postar a outra imagem, tá? A de física. Você tem também? Tenho, né? E a Tati printou, ela vai postar. Então ótimo. E eu coloquei no grupo. E eu vou assistir a aula melhor, porque eu estava passando mal. Eu notei. Mas vai melhorar. Vai, já estou melhorando. Valeu, Eliana. Obrigado, Eliana. Marta, posso fazer uma pergunta? Pode, se eu souber. Não, você vai com certeza saber. Não é uma opinião, na verdade. O que você pensa em relação ao plástico? Que os especialistas dizem que quando o plástico é aquecido, que ele solta uma substância que é tóxica, que é derivada do petróleo, isso pode acabar contaminando a alimentação. Mas a substituição do plástico, assim, Sim, a curto prazo é eu difícil. tento fazer o máximo. Aí já dando bizu para a respostazinha das perguntas, tá? Uhum. Preste atenção, bizu para as perguntas. Eu tento o máximo fazer o reuso e a reutilização de plásticos. Mas se eu puder, eu também mando ele para a reciclagem, né? Realmente plásticos derivados do petróleo é muito complicado, né? Eles ficam 400 anos. São 400 a 500 anos do resíduo que ele pode dar, né? Ele se decompõe e forma micropartículas plásticas que entram na cadeia de alimento. Então, vamos supor, eu falei isso não sei quando. Eu vou falar um exemplo muito simples, mamadeira de bebê. Quando você leva ao micro-ondas, que você esquenta o leite, né, ou a água ali dentro, teoricamente ela já vai sair contaminada. Isso. Mas é muito você difícil. Está falando do plástico aquecido. Assim, também não gosto. Também não plástico gosto. aquecido. Isso, também não gosto. Também não gosto. A gente quer evitar, né, mas são situações que acabam fugindo um pouco do nosso controle, porque não é barato ficar investindo só em vasilhas, recipientes de vidro. Né? Não é. Mas faz o seguinte, faz o que eu falei para você, compra inox ou vasilha de vidro. Inox. Eu prefiro inox. O aço inoxidável não é nocivo, né? O inox é bem melhor. E também não vai micro-ondas. Tem que ter atenção a isso. Também não pode. Micro-ondas. Na realidade, eu sou chato com micro-ondas também. Então, eu vou falar para vocês, aqui em casa eu não tenho micro-ondas. Eu tive, assim, durante todo o período do meu casamento e tudo,
Mas por ter um apartamento pequeno, eu preferi ter um forno elétrico aqui, porque os fogões aqui na Europa são de chapa vitrocerâmica, então não tem aquela trempe, não. É o vidro, né? Você coloca a panela e ele esquenta. Então, na maioria das vezes, não tem aquele fogão físico igual a gente tem, que é tradicional. E eu não tenho espaço para ter um forno embutido, um forno grande, então o Dudu comprou um forno pequeno, mas que nos atende super bem. Ou era ele, ou era o micro-ondas. Como eu não cozinho no micro-ondas, eu não tenho sentido muita falta. E eu estou aprendendo a viver sem, né? Porque falam que o micro-ondas é super nocivo, que ele também contamina a comida com as Eu ondas. tenho eu tenho a minha ressalva com micro-ondas também. Eu tenho aqui em casa, mas eu quase não uso. Tô Uhum. chato. Pois é. Era isso aí. Obrigada pela ajuda. Não, estou falando. Alô, estão me ouvindo? Alô, câmbio, alô, 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 pode falar. Tá, Alô. então tá. Nas nossas palestras de Frei Luís, já por duas vezes, houve palestrantes diferentes que foram falar a respeito dessas energias que são usadas, né? Micro-ondas, nem na loja, longe da vida da gente. É o trabalho que a pessoa trouxe, é uma pessoa cuidadosa, lida com isso, com essas coisas. Então, micro-ondas distante da gente. É um aconselhamento, né, que nos deu para todos nós, né? É interessante a beça, funciona legal, né? Enfim, ajuda bastante, porém é extremamente nocivo. Aquelas emissões de onda dentro de casa, junto perto de nós, enfim, fora os acidentes que podem acontecer, que são terríveis. É como o celular também. Houve um aconselhamento, né, que não se carregar celular no bolso da camisa, sempre dentro de, né, bolso de calça, sempre dentro enfim, de uma sacola, enfim, de uma mochila, enfim, do que se carrega, né, normalmente. Não no bolso da calça. E, como experiência, um amigo meu, ele dirigia muito com o celular no colo, né, assim, na perna, né, na região baixa do corpo, né, sentado ali, com o celular enfiado por debaixo da parte baixa dele. E ele começou a sangrar. Ele começou a ter problemas de sangramento, né? Quando tinha relação, sangrava, de vez em quando aquilo sangrando e tal. E foi pesquisar, não tinha problema nenhum. E essa questão, quando esse rapaz veio falar da palestra, ele falou do celular também, falou dessa situação, né? A gente não carregar celular no colo, né, na bolsa, fazer o máximo possível. Porque toda vez que ele emite uma mensagem, alguma coisa, ele me parece que esse momento é que ele aciona aí uma quantidade grande são isso, essa energia, né, que sai dele que acaba prejudicando. E o Leonardo falou dela aí, né, que corre né, pelas elipses, aí, faz mal para a saúde de todos nós. Então, evitar ao máximo, né, não carregar no bolso, carregar fora do bolso, sempre mochila. Quem carrega mochila, carrega na mochila, né? Enfim, bolsa, carrega na bolsa, né? As mulheres, né, usam menos nos bolsos, né? Homem não, homem tem mania de carregar no bolso da camisa, no bolso da calça. Então, cuidados que a gente tem que ter. Micro-ondas, joga fora, gente. Não vale nada. Nunca tive, não. Nunca quis ter, não. Não é bom. Eu trabalhei, né? Só para comentar, só para. O Aná falou e ficou todo mundo mudo, porque ninguém conhece realmente com a profundidade do assunto, né? E a gente, né, fica aqui com cara de quem. Eu trabalhei 20 anos, né, em Onato, 23 anos na indústria química. Quem trabalha na Petrobras, na área de reparos, deve conhecer a Tubolite. Foram 20 e tantos anos, né, de Tubolite, né? E eu tive essa alegria de trabalhar num laboratório esse tempo todo, né? Mesmo eu cresci dentro da empresa, enfim, né? Saí de servente a gerente de produção, essa coisa toda. Ele estava com química o tempo todo. É lindo, é belíssimo. A química é tão bela quando exposta, né, por um professor, meu NAP hoje me encheu de saudade, né? E como a gente que trabalha com ela, né? Fazendo as misturas, né? Os solventes, aquelas
coisa toda, então, vai, automático, vai, né? Criando situações, eu fiz muita coisa, inventei muita coisa, misturei muita coisa, inventei nada, né? Transformei muita coisa, né? Foi muito bonito isso na minha vida, foi um período bastante interessante, né? Lidar com química, aquela vidraria toda, que maravilha. Legal. Leonardo, obrigado, hein? Show de saudade. Acho que vai bastante tempo. Legal. Que bom, que bom. Pelo menos boas lembranças eu trouxe, né? Fico feliz. Não, e conhecimento, né? Grande conhecimento. Eu trabalhei com uma pessoa que praticamente inventou o epóxi, né? Esse negócio do epóxi, não sei o que tal, né? Isso é a minha especialidade, né? Foi a minha especialidade. Né? Muita coisa nessa área aí. Né? Reparo industrial, reparo de viaduto, dessa coisa toda, né? Eu trabalhei na elaboração desses materiais. Fomos pioneiros nisso. De navios, né? Reparo de navio. Enfim, tintas e vernizes para mim era mole. Coisa fácil. Foi muito bom. Período bom da vida. Mas agora eu queria aprender uma língua, qualquer que não fosse português. Ainda não aprendi bem o português, mas gostaria de aprender. Não tem ninguém, né? Quarta-feira é o Nato, um outro quinto. Não, quinta é Raquel. É Raquel, ensinando o evangelho para a gente. Né? Outro dia desses aí. Tem coisa que na nossa cidade, na minha, é que estou mais jovem do grupo, e enfim, tem coisas ainda muito interessantes para se aprender. Música, uma língua que não é a nossa, né, que seja uma língua diferente da que a gente fala. Tudo isso vai ajudar a mexer com a nossa curiosidade, né, Raquel? Eu acho que a Raquel concorda. Vou pensar nisso. Tudo ajuda a viver. Isso aqui o Luciano tem falado bastante, e eu vejo por esse caminho aí. É uma terapia além da finalidade maior, que seria a questão da doutrina, né? Eu estudo Esperanto, Dalton. Uma maravilha também. Estudei um pouquinho, Raquel, mas depois parei, né? Quis continuar, não. Não quis, não deu para tempo pouco. Mas é bom, interessante. Aqui no Frei tinha um grupo grande. Eu tenho até uma música, né, traduzida não, ela fizeram uma versão em Esperanto, ficou muito legal. Eu não me lembro, não sei cantar Esperanto. Tem uma italiana também, ficou muito bonito. Ficou todo mundo muito sereno hoje, né? Um momento, olha, ímpar do grupo. Nunca vi esse grupo assim, tão tranquilo, sereno. Não é sereno, é sereno. Muito bom. Uma energia diferente hoje. São Tá as bom de falar de Jesus. são as Tá, reflexões, Adalto. é, Todo mundo para refletir, né? é interessante, né? Falar de como a nossa composição, né, do nosso soma, né, é interessante. Né? O que somos nós, a química, a física, como atua em nós essa coisa toda. Interessante falar das moléculas de água, já que a gente sabe como. A gente vai falar do micro-ondas aí. Nós somos 70 e tantos por cento de água, né? Pô, imagina essas irradiações de cima multiplicando, né? Atuando em cima dessas moléculas de água direto. O Zé é especialista em falar a respeito do Emoto, né? Do Emoto, as Animoto, né? Como funciona, né? A mentalização sobre as moléculas. Imagina uma energia atômica funcionando em cima das moléculas. Tem um celular, que tem, enfim, outros equipamentos domésticos aí que preciso parar para pensar. Voltar a cozinhar no fogão de lenha, na panela de barro. Interessante, interessante. É isso, Leonardo. Foi muito bom. Muito legal. Ela falou de
favoreceu a todos nós, porque tem um silêncio, a reflexão foi geral. Fico pensando aí, como é que vai fazer agora? Trocar as panelas todinha não vai ser fácil. Alguém falou, mas a internet caiu. Não fui eu. Não, é o Nápio que está caminhando e ele deve estar no sinal. Está robotizado. Vou tentar traduzir. Eu estou caminhando em direção ao trabalho. Em 3 minutos eu chego e volto. Eu sei que é uma achada, mas... Isso, vamos trocar as panelas. O Nato está falando de Vulcano, e aqui só quem sabe Vulcano é o pessoal que entra em contato com os ETs, é o Lu. O Lu e o Zé. Por isso que eles entenderam a parada. O símbolo eu também sei fazer, mas acontece que a tradução não vai, não. Eu não sei se o Nato está ouvindo, mas é que me ocorreu uma perguntinha em cima de uma palestra da Anete Guimarães, onde ela fala na questão da vitamina C, e ela fala que, assim, você tem a vitamina C produzida, né, industrialmente, e você tem a vitamina C natural dos cítricos, né? E alguma coisa ela fala sobre se eu não me engano, que a simples modificação espacial da molécula interfere, que dá uma diferença da vitamina C natural da vitamina C produzida, por isso que elas têm assim, ela fala até da questão do preço. Você vai fazer um tratamento com a vitamina C natural, o preço é altíssimo. E aí essa outra mais produzida em laboratório é muito mais barata, porque não faz o mesmo efeito. Eu não sei se o Nato está ouvindo bem isso, mas eu queria que ele, se ele está ouvindo... Estou escutando. Explicasse. Ouviu bem? Então, quando chega lá, que puder falar, tentar explicar um pouquinho essa questão, tá? Qualquer coisa eu traduzo. Claro, não entendi nem o Lu. Travou aqui tudo para mim. Você está me escutando bem, não, né? Tá travando, mas a gente escuta bem, mas só que trava um pouco quando você fala. Eu estou chegando lá e eu falo para vocês rapidinho. Mas é porque falei para vocês, diferença... eu traduzi direitinho, tá vendo? Mas é porque há uma diferença da estrutura da vitamina C natural daquela produzida sintética. Isso, é isso. É isso que eu queria que você discorresse mais sobre esse assunto. Eu achei muito interessante quando ela falou na palestra. Mas é melhor você tomar vitamina C mesmo sintética do que não tomar nada, tá? Sim. Mesmo sintética é melhor do que nada. Não? Até porque a vitamina C possui muitas funções. Uma das funções interessantes da vitamina C é que ela capta a conformação da molécula, ela consegue captar radicais livres, entendeu? Pessoal, nós já estamos nos aproximando do encerramento do nosso estudo da tarde. Iríamos dar um pouquinho mais tarde, mas em consideração à nossa amiga e companheira Raquel, caso alguém tenha que fazer alguma pergunta, que seja breve, então a gente deixa para fazer depois da prece final. O que vocês acham? E aí nós liberamos a Raquel para ela descansar um pouquinho também. Que no quarto tá bom dia. Assim? Perguntas é no quarto dia. Isso, Zé, bem lembrado. Perfeito. Então é isso. Anota essa pergunta aí e responde no quarto dia, sem problema. Eu vou esquecer da pergunta. Já esqueci. O que eu perguntei mesmo?
Então, vamos lá. Camila, você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Sim, Lu, só que eu vou fazer em dobradinha com a Fátima hoje, tá? A gente vai fazer uma prece em conjunto. Ótimo. Tá? Eu vou iniciar essa prece e ela vai finalizar, tá bom? Uma forma diferente da Tá. gente fazer uma prece hoje. Perfeito. E antes de terminar a prece, ninguém sai da sala, por favor, que nós vamos fazer um desdobramento da prece em conjunto entre a Fátima e a Camila. Pode ser? Sim? Perfeito. Vamos lá. Acalmando os nossos corações, mediante o nosso estudo da tarde de hoje. Gente, se eu começar a chorar, vocês não reparem, tá? Agradecemos ao Senhor Jesus por nos conduzir em mais uma empreitada, em uma caminhada. Pedimos força para que Ele nos ampare nos momentos difíceis e nos dê discernimento para entender as coisas quando elas não saírem da forma que gostaríamos que elas saíssem. Pedimos a Deus muita proteção e muito amparo, que nos livre de todos os males físicos e espirituais que por hora estejamos passando. E eu vou transferir agora para a Fátima. Por favor, inspirem profundamente pelo nariz e expirem bem lentamente pela boca. Vamos repetir mais uma vez. Inspirem bem profundo pelo nariz e expirem bem lentamente pela boca. Mais uma vez. Querida Mãe Divina, Mãe das Dores, Maria das Dores, Maria de Nazaré, Maria das Graças, Maria da Glória, Maria Sagrado Coração de Jesus, Maria da Luz, Mãezinha querida, rogamos que acalente nossos corações para que possamos superar nossas dificuldades e desafios diários, em especial para nossa querida irmã Maria Raquel. Pedimos também proteção para todos os desamparados e necessitados de seu abrigo e orientação. Tudo o que pedimos e agradecemos é em nome de seu amado Filho Jesus Cristo. Inspirem profundamente pelo nariz e expirem bem lentamente pela boca. Graças a Deus.